aqui o texto, ó, aqui começa tudo, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Eu aqui fragmentei o texto, peguei do verso 4 e verso 5, mas se a gente acompanhasse Gênesis 3, então eu picotei ele, comecei aqui do versículo 4, mas no primeiro começa com esta figura da serpente, que simboliza Satanás no Éden, começa com ela seduzindo. E ela não seduz de uma forma objetiva e direta. Ela vai de forma do diálogo, na sutileza. Tanto é que o autor bíblico chama ela de animal sagaz. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que ele é um animal astuto. Então, olha que essa astúcia, essa forma sagaz de confrontar a verdade e estabelecer outro parâmetro está presente hoje. Só que começa aqui, ó. Ele pergunta, ele começa dizendo como foi que o Senhor Deus disse. Há uma resposta mais ou menos clara da mulher, dizendo: ele disse isso, isso e isso, foi isso que ele disse. Aí, no verso 4, a serpente pega a palavra nesse diálogo e diz à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Porque a mulher diz para ele: se nós comermos, nós vamos morrer. O nosso Deus falou isso. O que está em questão aqui? A palavra de Deus. O que está em questão aqui é a verdade. Deus disse isso. E ele diz: vocês não vão morrer nada. Ele está mentindo. Não é assim como ele diz. Porque ele sabe, olha o texto, porque ele sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E aqui está o dano. Como Deus, vocês terão suas próprias opiniões, vocês definirão o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é o correto, o que não é. Vocês que vão dizer se vai ter parâmetros, se não vai ter. Está desde lá isso. Então não é uma coisa nova, não podemos tratar desse assunto de uma forma simplória e superficial. Isso é profundo, isso tem implicações teológicas severas que a gente tem que ter desejo de ouvir e de aprender, para a gente poder corresponder ao nosso Deus. Como eu disse, Deus chamou essa geração para viver num período de transformação cultural. Vamos lá. Algumas considerações sobre esse texto aqui. Eu digo: desde que a proposta da serpente no Éden foi aceita, o homem se desenvolve como sendo a medida de si mesmo. Desde o Éden, o homem se acha a medida de si mesmo. É ele que é o detentor da verdade. No entanto, esse processo foi se desenvolvendo e hoje, parece que estamos no ápice dessa independência. A nossa geração está vivendo no ápice da sedução do Éden. Sereis como Deus. Vocês determinarão o que é verdade. Disse Deus: façamos o homem. Criou, pois, Deus o homem. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. Como é que a gente sabe isso? Porque disse Deus, que é macho e fêmea. Mas agora, o homem que diz: não, eu é que decido o que eu sou. Isso é desde o Éden. E agora está forte. Como nós não fomos preparados para esse momento, nós temos dificuldade de lidar com isso. Por isso que muitas igrejas estão ajustando o evangelho para poder conviver. Nós vamos ter que conviver, mas nós temos que aprender a conviver não ajustando o evangelho. E sim, como disse Paulo aos Filipenses, preservando a palavra de vida, preservando a palavra da verdade. Duas verdades foram seriamente atingidas lá no Éden. Primeira, mudou-se o conceito de Deus. Deus não é mais o soberano. Ele agora é visto como um ser dominador. Você veja que no pensamento pós-moderno, um dos maiores ataques do pós-modernismo é o ataque a qualquer tipo de autoridade. Se você falar assim, é assim que é certo, parece que você está cometendo um delito enorme. Por isso que eu estou falando que nós estamos no ápice disso. No ápice desse conceito de Deus que mudou. Deus agora parece um ser tirano. Por isso que as próprias igrejas agora estão romanceando Deus. Dentro das próprias igrejas, para Deus ser aceito, ele virou um Deus coleguinha.
Não é mais um Deus santo que pune o pecado. Ele agora é um Deus que ajusta-se com tudo. Se você vê bem a realidade evangélica brasileira hoje, tem Jesus para o gosto de qualquer cliente. É um Jesus adaptável. Porque esse Deus que se apresenta no Éden, ele foi negado pela serpente e essa negação foi assimilada pelo homem. E como eu estou dizendo, nós estamos no ápice. O conceito de Deus, e aqui já começa o confronto, a gente precisa rever o nosso próprio conceito de Deus. O que é Deus para nós? Porque nós podemos adornar a figura de Deus para atrair aqueles que se interessam por aquilo de bom que ele pode fazer. E isso é a versão do Éden hoje. Então, primeiro, mudou-se o conceito de Deus. Este é visto como um ser dominador que impõe suas regras de maneira tirana e escravizadora. Isso está forte hoje. Colocaram as religiões tudo no mesmo saco, no mesmo pacote, e quando fala, por exemplo, da igreja, e se generaliza tudo, né? A igreja é tirana, a igreja é isso, a igreja é machista, a igreja é tudo de ruim. Porque o conceito desse Deus foi alterado lá no Éden. E a segunda coisa que alterou é mudou-se o conceito do próprio homem. Porque se Deus ele passa a se ver como um ser dominador e tirano, o homem agora passa a sentir seu próprio Deus. Porque essa é a sedução dela. Ela diz, vocês serão como Deus. E o homem, de fato, passa a ser visto como um Deus. Você vai ver isso, essa evolução em Gênesis. Quando chega em Gênesis 11, eles estão construindo uma torre para tocar o céu, para o nome deles tornarem célebre. Viraram deuses. E o homem é determinador de suas verdades, o homem é que dirige sua vida. Por isso que parece bonito, e a gente reproduz isso como eu sou dono do meu nariz. Isso é uma frase que a gente repete com muito orgulho, sem a gente refletir teologicamente nela. À luz disso aqui que a gente está vendo. A pós-modernidade, então, levou isso ao ápice, ao ponto. Nós estamos no clímax disso, um ponto maior disso tudo. Por isso que nós temos tido dificuldade de conversar com os nossos filhos, principalmente quando eles são adolescentes e jovens. Quando eles são criancinhas, a gente vai... Agora, até para os pais de criancinhas, não pense que vocês são os donos das cocadas, não, porque essas criancinhas vão se tornar adolescentes, jovens. E eu não sei como essa cultura vai estar pensando quando o teu filhinho que é criança se tornar um jovem ou adolescente. Eu sei que hoje já está drástico. Quando chegar lá, talvez esteja pior. A chamada da igreja não é fugir do mundo, é saber dialogar com o mundo. Desde o acontecimento catastrófico do Éden, que resultou na queda do homem, tem havido uma inversão na ordem das coisas. O ser humano procura tirar a verdade de Deus e estabelecer a sua própria verdade. Isso está no ápice hoje. Você tira a verdade de Deus, você estabelece a sua própria verdade. Como a gente luta a fé cristã de vencer o relativismo, a coisa aqui é mais complexa, porque não é agora estabelecer sua própria verdade cultural, é cada um tem a sua verdade. Isso é um ponto muito importante para a gente entender, principalmente você que é, como eu, pai de jovens. Os jovens depois amadurecem e vê que pagaram muito mico, eles vão ver, porque todos nós, como fomos jovens, pagamos os nossos micos, né? Eles também vão amadurecer e vão ver que cometeram seus erros. A gente tem uma dificuldade grande de lidar com eles, porque há uma fenda entre a nossa maneira de pensar e a maneira de pensar deles. Então, por que o cuidado com o jovem? Como é que uma verdade se posiciona hoje? Porque há uma espécie de contradição, porque diz que a verdade é relativa. A verdade é relativa, dizem eles, mas eles querem que a verdade deles acabe sendo uma verdade absoluta. Então, há uma contradição. Então, o ponto aqui, para você entender, é como que uma verdade, ainda relativa, dominada por algumas pessoas, pode se tornar uma verdade social. A gente vai ver 3 vertentes trabalhando por isso. A mídia, depois a educação e depois as leis. São 3 que vamos trabalhar para isso. A ideia é como é que se estabelece uma verdade social na era pós-moderna relativista. Como? É quando o grupo que detém aquela verdade ganha força. Aí você já está entendendo por que os jovens são alvo. Porque o grupo precisa ganhar força. Aí vai usar mídia, vai usar isso, vai usar aquilo. Em princípio não...
Se você pensa diferente, não tem problema. Mas mais lá na frente, quando você falar que pensa diferente, você vai ser discriminado. Porque isso vai se tornar uma verdade social. Não é isso? Por exemplo, a homossexualidade sempre existiu. Mas um homossexual se sentia mal em andar de mão dada na rua. Hoje, quem se sente mal somos nós. Já inverteu a coisa. A verdade social se posicionou. E aquilo que a gente pensa como certo, agora é ridicularizado. Estava conversando com o Valcedi ontem ou anteontem, ele dizia que estava com a Dinha no metrô e abraçou a Dinha. E tinha dois homens que viram ele abraçado, talvez para espetar, se agarram um no outro lá, que talvez para induzir alguma reação deles, e se há uma reação, o ridicularizado sempre vai ser o casal hétero. Isso são mudanças culturais que estão sendo trabalhadas há muito tempo, e as verdades que são defendidas em pequenos grupos vão trabalhar a força do grupo, para que essa verdade de um grupo passe a ser a verdade de uma sociedade. É assim que funciona. O que ocorre nesses dias é mais uma versão do que tem se repetido ao longo da história da humanidade, como eu disse para vocês. Visto que as mudanças culturais sempre foram um desafio para a fé cristã, sempre, irmãos. E hoje ela está severa. O momento que vivemos em nossos dias nos faz perceber duas grandes realidades. E aqui eu quero que você entenda comigo. Então, estão dois fenômenos acontecendo simultaneamente. Um bem percebido e o outro a gente precisa despertar, porque ele está acontecendo. O primeiro é esse. A fé, os valores e paradigmas cristãos estão sendo seriamente colocados de lado a fim de se estabelecer novos conceitos. Isso é uma verdade que está acontecendo. E todos nós estamos vendo isso. O outro momento que está acontecendo, talvez a gente não perceba, mas isso aqui que a gente está fazendo talvez retrate esse segundo momento, que é isso aqui, a segunda realidade. A igreja tem sido impulsionada a voltar às Escrituras, reavaliar a sua fé e conduta e estabelecer novos passos. O exemplo disso é esse espaço aqui. Se de um lado a fé está sendo confrontada, escanteada, colocada de lado, para que, assim como no Éden, se coloque uma outra coisa sobre a verdade, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, também está acontecendo uma ação do Espírito de Deus, convocando a igreja, impulsionando a igreja, inquietando pessoas no seu interior, homens, mulheres, pastores. Alguns pastores estão saindo dessa zona de conforto do púlpito, alguns estão admitindo que estava conduzindo a igreja mais como uma empresa do que como a noiva de Cristo. Alguns estão admitindo que os cultos eram mais espetáculos do que adoração a Deus e orientação de um povo. Eles já estão admitindo isso. Isso é obra do Espírito Santo, que vai trabalhando, que são pastores sinceros, que tocavam a igreja simplesmente como aprenderam a tocar. Como há uma mudança dessa diante dos nossos olhos, o Espírito Santo, então, está impulsionando. E o que mais me encanta nesse momento é que, ao mesmo tempo que tem jovens seduzidos em todos os cantos do Brasil e do mundo, também tem jovens em todos os cantos do Brasil e do mundo sendo seduzidos pela teologia. Há muito tempo que a fé reformada, por exemplo, não fica tão em evidência como agora. Jovens voltando a buscar a fé reformada, porque a fé reformada é a fé que é oriunda do movimento da reforma, porque se eu disse que em algum tempo da história a verdade estava subordinada ao filosofismo, em outra a verdade estava subordinada ao institucionalismo, em outra a verdade estava subordinada ao racionalismo, os reformadores falaram, a verdade está subordinada à Escritura. Por isso o slogan sola Scriptura. E essa somente a Escritura está em tona. O Espírito de Deus está atuando nisso. As pessoas estão querendo isso, estão desejando isso. Literaturas, Deus está levantando, tem homens brilhantes dentro do Brasil, escrevendo coisas maravilhosas sobre a fé cristã, e esses homens estão começando a ser lidos. O advento da internet está divulgando essas verdades que até então eram verdades bem secretas. Agora elas estão ganhando esse âmbito nacional por conta do advento da internet, das redes sociais, que Deus também está usando para propagar a verdade, para resgatar a sua verdade, para trazer a sua verdade de novo à tona e orientar as nossas vidas. Hoje, praticar a palavra de Deus é quase como andar numa contracultura. O que não era antes.
Como eu falei, algumas décadas não era assim, a pessoa podia até não ser cristã, mas seus ideais de vida eram influenciados pelos princípios cristãos. Hoje não é mais assim, não é. E, como eu disse, alguns são pais como eu, a gente vê essa dicotomia, essa fenda, essa ruptura dentro da nossa casa. Dentro da própria casa, a gente pensa uma coisa, nossos filhos pensam outra coisa, diferente, o pensamento deles, a visão deles do mundo, a definição, a opinião deles não é uma opinião mais influenciada pela Escritura e pelos princípios cristãos, não é mais. A opinião que eles dão sobre tudo é influenciada pelas transformações culturais que se impuseram sobre nós, que a gente não pode ficar cruzando o braço. Nisso também gera um ponto. Os próprios jovens cristãos têm andado em conflito. Conheço inúmeros jovens que estão em severos conflitos, que foram criados na igreja, entendendo que aquilo ali é verdade, e agora foram jogados no universo do pensamento intelectual e estão recebendo outras influências e eles acabam vivendo uma dicotomia. Eles cantam aqui, mas pensam de forma diferente lá fora. E eles estão em conflito. Eu tenho conversado com alguns jovens que têm aberto para mim isso. Estou em conflito. Eu quero entender isso. E por que os jovens da igreja não estão entendendo? Porque a igreja não se preocupou em explicar. O que a igreja mais gosta de fazer com os jovens é gincana. Não tem que parar e botar... Porque, irmãos, enquanto a gente está brincando de gincana com jovens, os professores deles lá, que são antropólogos, sociólogos, historiadores, esses homens vão fazendo a cabeça dos nossos jovens enquanto a gente está brincando de gincana, falando de poder espiritual, de buscar o poder de Deus no monte, ou na vigília, seja lá onde for, e quando eles vão para a universidade, eles não sabem dialogar nada. Ficam fazendo vigília a noite toda orando. Nada contra a oração, pelo contrário. Mas a noite toda orando para depois sair dali e não saber como conversar sobre pontos fundamentais da cultura. Aqui uma citação do John Wilkes, que ele diz algo interessante. Ele diz, um dos slogans da pós-modernidade expõe a questão sem rodeios. Esses 3 pontos eu quero que você entenda, porque ele está coberto de razão. Eles dizem, primeiro, a verdade é relativa. Opa! Vocês estão vendo aqui uma escada, ó. Primeiro degrau, a verdade é relativa. Segundo degrau, se a verdade é relativa, a história está sendo reescrita. Uma outra história está sendo reescrita. Essa história reescrita é por conta da verdade relativa. E o que vai nortear essa nova história como verdade? A experiência vai ser o juiz de todas as coisas. O que dita a verdade não é mais a escritura, mas a minha experiência. Se eu experimentei, se foi bom para mim e não afetou você, não bula com a minha verdade. Essa é a minha verdade. E a história está sendo reconstruída assim. Então, ele está coberto de razão. São 3 pontos. Isso aqui, esses 3 pontos aqui, a verdade relativa, a reconstrução da história e a experiência como juiz de todas as coisas, você vai ver isso em todos os programas de televisão. Não tem um programa de televisão, não tem uma música, não tem nada que não tem uma cosmovisão por trás daquilo. Até nos desenhos animados. Tudo está dentro disso aqui. Verdade relativa. A história reescrita. Como? A experiência é juiz de todas as coisas. Se nós queremos ser bem críticos, nós vamos ver que isso está dentro da igreja. O que é verdade na igreja hoje? Verdade é um texto que você pegou, ela é relativa. A interpretação de texto dentro da igreja hoje, eu não quero saber o que Paulo quis dizer com aquilo, eu quero saber o que aquilo significa para mim. Porque a verdade é relativa, até dentro da igreja hoje. E assim vai se reconstruindo uma outra história, e aqui, pasmem, a igreja também vai reconstruindo uma outra história, ignorando o seu passado. A igreja não tem memória nos nossos dias. Quando a gente fala de uma confissão doutrinária, parece que a gente está falando uma bobagem. Não temos história. E qual é a terceira coisa que a gente vê na igreja? É a experiência, que é juiz de todas as coisas. Você pode pregar uma palavra expositivamente impecável, mas a pessoa fala assim, mas eu não acho, porque na minha vida é assim. E acabou. É a experiência que vai mandando.
Então, vivemos num tempo marcado pela ênfase na incredulidade e ceticismo para com as metanarrativas. Por isso que não tem história. O que é metanarrativa? O que é isso aqui? É uma metanarrativa. Isso aqui não é uma coisa que eu vou pegar aqui, vou ler isso aqui, que isso aqui é o que convém para mim. Isso aqui é uma metanarrativa. A igreja tem que voltar a ler a Bíblia. A igreja tem que ler a Bíblia por inteiro. A igreja não tem que buscar na Bíblia só o que lhe interessa. Voltar a entender esse livro aqui. Se nós não entendermos esse livro aqui, nós vamos ser levados, irmãos. Como a gente vê hoje, a gente vive alguns momentos, alguns pontos difíceis do cristianismo. Você já viu que, em grande parte, as pessoas estão envolvidas na igreja até não viver um novo momento. Quando vive um novo momento, seja uma subida na vida, alguma coisa, o envolvimento com a igreja ou com a fé cristã parece que vai ser colocado de lado. E essa dicotomia se impõe de novo. Como se a gente não pudesse servir a Deus com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com os nossos estudos, com o nosso crescimento. Então, é rever essas coisas, irmão. Eu estou derramando a minha alma aqui com vocês para vocês entenderem isso. Todos estão sendo induzidos a duvidar de qualquer coisa que pareça uma verdade absoluta. Eu botei absoluta entre aspas, porque se não é absoluto, não é verdade. Essa questão de verdade absoluta, para pensar. Quando se começa a falar de verdade absoluta, verdade absoluta, verdade absoluta, verdade absoluta, é que se pressupõe uma verdade relativa. E a verdade não é relativa do ponto de vista cristão, a verdade é absoluta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela é absoluta. Então, quando a gente se coloca afirmando isto é certo, parece que nós somos os grandes errados da história. De novo aqui o John Wickstrom que diz: entendida corretamente, a Bíblia é de fato uma metanarrativa no sentido de que sua história, sua teologia, sua poesia, sua profecia, sua escatologia são reunidas em um único relato abrangente. Interessante isso, irmão. Eu estou ministrando uma sequência de palavras lá sobre panorama do Antigo Testamento. Uma das ideias minhas é mostrar que essa narrativa está conectada. Não tem fragmentos, livros estão conectados, a história está conectada. Quem está me acompanhando aqui a cada domingo, você está vendo eu pegar Gênesis e mostrando como é que está conectado com os escritos de Paulo, com os evangelhos, como é que aquilo é uma metanarrativa. A Escritura não é um mosaico. A Escritura tem um sentido, ela tem um enredo que se desenvolve nessa metanarrativa, e a geração que nós vivemos tem horror a isso. Ela não gosta de passado. Conceito de família cristã, será que temos um? Por que essa pergunta? Falei que a gente deveria pensar o que é a família cristã. De onde vem o conceito de família nosso? Da Escritura ou da cultura vigente? O que é casamento e família para nós? Não é mesmo dentro da igreja que a gente vê as pessoas procurando a alma gêmea para casar? Isso vem da Escritura? Não! Porque casamento, do ponto de vista do Criador, não tem a ver com iguais. Então não tem alma gêmea. A alma gêmea é mundano, é da cultura. Então, olha como a gente vai reproduzindo coisas. Quando nós não conhecemos a verdade, nós vamos reproduzir conceitos e tentar endossar esses conceitos com pedaços da Escritura. Isso é o que ocorre hoje. Então, eu preciso saber qual é o meu conceito de casamento. O que eu penso sobre casamento? A razão máxima do casamento é eu ser feliz. Então, se eu não estou me sentindo feliz, eu posso desfazer esse casamento e procurar outro até que eu encontre o propósito do casamento, que é ser feliz. Olha que coisa. Para onde olhamos quando desejamos emitir nossa opinião sobre casamento e família? Estamos num diálogo com pessoas. Está lá no teu condomínio, na tua universidade, no teu trabalho, lá no momento do almoço, e estão se falando sobre família e casamento. Para onde nós olhamos quando queremos dialogar sobre isso? De onde vem nossa ideia sobre isso? Você vai se surpreender em ver que a maioria esmagadora dos cristãos tem a sua ideia de casamento mais respaldado naquilo que a cultura ensina sobre casamento do que por aquilo que a Escritura ensina sobre casamento. Você vai ter essa conclusão. Precisamos perceber e admitir que muitas coisas que foram criadas por Deus têm sido vistas pela igreja da mesma forma como o mundo as enxerga.
Por isso que eu falei que é um tempo de confronto. O casamento e a família não estão fora dessa visão. Porque o número de divórcios dentro da igreja não é diferente do número de divórcios fora da igreja. As razões do divórcio são as mesmas. Incompatibilidade, não me dei bem, não estou sendo feliz, aquela coisa por aí. O amor vai sustentar o casamento? Sustenta não, o que sustenta o casamento é uma aliança. Aliás, é a aliança que sustenta o amor. Se nós não entendermos o casamento como uma aliança, que é assim que Deus estabeleceu, e a gente está exemplificado isso no Antigo Testamento como Yahvé, o esposo, Israel, a esposa, e no Novo Testamento, Cristo, o noivo, a igreja, a noiva. Como eles estão se relacionando? Por aliança. Yahvé não abandonou Israel e Cristo não abandona a igreja. Aliança. A obra de Cristo envolve a conversão de todas as coisas ao seu Criador. Esse é outro ponto que a gente tem que pensar. Eu fui chamado, vou começar agora mês que vem, uma série de palestras sobre o verdadeiro evangelho. Por isso que eu estou falando que o Espírito Santo está agindo e chamando a igreja para repensar a sua fé. Há 3 domingos eu preguei dentro de uma igreja, fui chamado para palestrar sobre a genuína conversão. Onde que a gente ia imaginar que a igreja queria discutir sobre genuína conversão? Se a igreja está querendo discutir sobre genuína conversão, o que ela está admitindo? Que tem muita gente que está dentro que nunca soube o que é conversão. Mas está lá, porque a gente usou o emocionalismo, a gente usou o empresarialismo, a gente usou uma série de questões para atrair pessoas. E a gente não parou para julgar, para entender que tipo de conversão estava ocorrendo. Se as pessoas estavam se convertendo a Cristo ou se estavam aderindo a um grupo. E a gente viu, está vendo, que grande parte estava aderindo a um grupo. Que quando esse grupo não satisfaz mais, ela procura outro grupo. E vai procurando outro grupo. Isso vem desde a época de Constantino. Que as pessoas já não se convertiam a Cristo, se convertiam ao cristianismo. Coisa para a gente pensar. E a conversão, ela não significa apenas que a minha alma está salva. Ela me toma por inteiro. E a conversão, como diz Paulo, que Cristo, o grande propósito de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. Então é tudo. É minha vida, não é minha alma, só a minha alma, meu corpo, minha mente, a visão que eu tenho de família, de cultura, de cidadão, de tudo. Tudo isso tem que estar convergido a ele. Do contrário, a gente tem que começar a pensar que tipo de conversão a gente tem desenvolvido. As mudanças culturais e suas origens, aqui eu vou, não tem como desdobrar isso, mas eu prometo a vocês na próxima desdobrar. As mudanças culturais que presenciamos nos nossos dias têm sua origem na transição da era moderna para a era pós-moderna. Como eu já falei isso, então posso passar rápido. Na era moderna, o que era? O pensamento era objetivo, a verdade era objetiva. Embora se trabalhava, quem tem a verdade é a razão, na era moderna, a verdade era objetiva. Como é que eu vou exemplificar isso para você? No período moderno, eu estou conversando com o Puan. Nós dois somos oriundos do período moderno, vamos pensar. Então, nós temos pensamentos absolutos. Para nós, a verdade não é relativa, a verdade é absoluta. A verdade é o que cabe na razão. Então, eu estou conversando com ele, no período pós-moderno. Ele acredita, pela razão dele, que a pessoa, depois que morre, reencarna. Eu acredito, pela minha razão, que depois que morre, um dia vai ressuscitar. Se eu vou conversar com ele, estou falando da era moderna, a questão é, eu vou conversar com ele, eu vou mostrar meus pressupostos, vou mostrar meus fundamentos naquilo que eu creio. Se ele entender, porque ele é racional, que tem mais sentido o que eu creio do que o que ele crê, ele vai abandonar o que ele crê e passar a crer no que eu estou falando. Porque na era moderna não tem lugar para duas verdades. Se eu estou conversando com o Puan e ele admitiu que o que eu estou falando é a verdade, ele vai admitir que estava crendo numa mentira. Na era pós-moderna, não. Isso mudou. Na era pós-moderna, vamos pegar aqui eu e Puan de novo como exemplo, ele pensa na morte e depois a reencarnação, e eu penso na morte e depois a ressurreição. Nós vamos conversar, ele vai mostrar os pontos dele, eu vou mostrar os nossos, no final a gente vai tomar um café e ele vai falar assim, essa é a tua verdade, essa aqui é a minha verdade, tudo é relativo e a gente vai viver bem. É assim. Esse é o pós-modernismo, é assim, a verdade está dentro do sujeito. Então, essa mudança agora está estampada na cultura.
O ponto que eu quero que vocês observem, que isso que aparentemente é inofensivo, ou seja, a verdade é subjetiva. Vamos pegar aqui de novo o Puan aqui de exemplo. A verdade é subjetiva. Puan e eu somos da era pós-moderna, e ele crê na reencarnação, eu creio na ressurreição, e eu mostrei meus pontos, ele mostrou os pontos dele, e no final ele dizia, vamos tomar café, você crê no que eu creio, cada um tem a sua verdade e acabou. Se fosse aparentemente inofensivo assim, estava bom, porque a pós-modernidade tem estágios. Por enquanto, a verdade é relativa. Daqui a pouco, o grupo que sustenta a verdade cresce, e aquela verdade que então era relativa passa a ser a verdade absoluta, que vai nortear o pensamento de uma cultura. Você continua com a tua verdade, mas saiba que você é empobrecido intelectualmente. Você é pessoa de segunda classe. É para onde estão jogando a igreja, para onde estão jogando os pais, os adultos. É claro que hoje nós temos remanescentes da modernidade e até da pré-modernidade. Tem gente no nosso tempo que ainda quer que a verdade está na igreja. A pessoa vai, por que você crê nisso? É porque meu pastor falou lá, né? Na nossa igreja a gente crê assim, acabou. Não é mais a escritura, é o que a igreja diz. Ainda tem gente da pré-modernidade aqui. Também tem remanescente da modernidade, que diz, não, só se você me convencer com a razão, então eu creio. Mas a maioria é pós-moderno. Na pós-modernidade, a verdade dita absoluta não ofende, não ataca. Você pode esgoelar e falar a verdade, a pessoa fala, tudo bem, legal, o teu ponto de vista é muito legal. Eu fico com o meu e acabou. Só que isso vai se reverter. Aquilo que é aparentemente relativo vai ser o que vai nortear uma cultura, e se você presta bem atenção como eu estou prestando, isso já está acontecendo. Isso já é uma verdade. Bom, na era moderna ainda havia o referencial objetivo. Eu posso passar, que foi o exemplo que eu dei para o Puan aqui. O referencial objetivo, agora, na era pós-moderna, não existe mais o referencial objetivo. Tudo é subjetivo. Nada é absoluto, tudo é relativo. Casamento é relativo, Deus é relativo, Bíblia é relativo, igreja é relativo, sexualidade é relativo. Se você vê, eles tentam de todo jeito. Algum tempo atrás, o discurso era: a pessoa nasceu assim. Agora, se você reparar, esse discurso já mudou. Agora não é essa pessoa nasceu assim, essa pessoa agora decidiu ser assim. É uma nova maneira de tentar empurrar a goela dentro que não conseguiu antes. Mas se empurra de outra maneira hoje. E essa maneira, de certa forma, está colando. Daí que vem a questão da ideologia de gênero. Na era pós-moderna, no entanto, o conceito de verdade objetivo foi colocado de lado e a verdade passou a ser subjetiva, como eu disse para vocês. Não importa o que pensam, o importante é o eu se sentir bem. Aí daí você vai ver que as igrejas começaram a realizar seus cultos visando as pessoas se sentirem bem. Não é isso? Isso vem daqui, é da mudança cultural.